Então, moçada, tudo bem? Aqui, Fernando Brasileiro, a gente vai começar mais uma aulinha básica do Aula de História na Web 2.0. Relembrando que o primeiro não deu muito certo, tive que refazer o canal. Hoje eu vou dar uma explanadinha sobre o Renascimento. Primeiro eu vou pegar o econômico e o urbano, e em seguida, no próximo vídeo, eu vou fazer sobre o artístico e científico. E agora, para começo de conversa, vamos pegar algumas características do que foi esse renascimento econômico e urbano. Principais características. Ele ocorreu entre o século XII e o século XVI. A gente teve uma desagregação do feudalismo, a troca desse sistema econômico. Tivemos a peste negra como uma das características também. As feiras e circulação de dinheiro. Tivemos as cruzadas, que tiveram um papel muito importante, e também as corporações de ofício. Para dar uma entendida agora do que foi o renascimento econômico, a gente tem que entender o que foi a origem. Na Idade Média trabalhava o sistema econômico do feudalismo. Em que consistia? O senhor feudal poderoso, dono das terras, cedia espaços de terra para os servos produzirem, só que os servos também tinham que fazer serviços para o senhor feudal. Então, nós temos alguns personagens do feudalismo, que é o senhor feudal, que é o bambambam, dono das coisas. Temos o servo, que ele tinha uma fidelidade ao senhor feudal, mas estava vinculado à terra. A terra onde ele trabalhava não era dele, era do senhor. Então ele tinha que trabalhar para produzir para ele e produzir para o senhor feudal. Tudo, os pagamentos de taxas, impostos, era tudo em natura, era tudo em produto. Ainda não circular dinheiro não era mais fundamental no feudalismo. Nós tínhamos os vilões. O vilão representa de vila. Eles eram camponeses que eram livres ainda da época do Império Romano. Também temos os escravos. No feudalismo, mão de obra escrava não era tão utilizado que nem a gente vai ver mais para frente, que foram utilizados pelas colonizações portuguesas. Ele é um pouquinho diferente, ele era mais usado para fazeres domésticos do próprio senhor feudal. Para entender como é que funcionava o feudo, ele é dividido em 3 partes, sem contar as rotas. Temos o manso senhorial, o manso servil e o manso comunal, cada um com a sua função. Aqui embaixo vai estar repassando um trechinho do vídeo anterior que eu fiz sobre o que entender o feudalismo com relação a um shopping. Tem explicando direitinho as taxas, as obrigações e parará. Dá uma conferida no vídeo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e dar um like no vídeo, manda comentário também. Aqui do ladinho, ou aqui, não sei para que lado vai ficar, tem uma imagenzinha de como é que era um manso. O manso senhorial era as terras do senhor feudal, onde os servos tinham que trabalhar um bom tempo, cerca de 2 dias da semana trabalhavam só para o senhor feudal, só pelas coisas dele. O manso servil, que era os feudos que os servos trabalhavam, e o manso comunal. O que era o manso comunal? Eram pastos, bosques, não era destinado a uma produção, por exemplo, pasto para os animais pastarem, tinha os bosques para eventual caça, então eles não tinham intuito produtivo, eles estavam ali para ser utilizados. Só que tinha alguns problemas, começaram a surgir problemas na economia feudal. Que tipo de problemas? A população começou a ter um crescimento muito grande, então assim, não tinha muita necessidade de produção, mas as ferramentas e técnicas deles eram primitivas, arcaicas, então não estava dando algum problema. E também a divisão dos feudos, na hora temos ali um senhor feudal, ele fez uns 10 filhos, daí o feudo dele vai ser dividido em 10. Daí vamos supor que cada um dos filhos já tem mais 2 filhos, daí já são 20 partes de um feudo. O que vai representar isso? Perde muito poder. Então o que os senhores feudais fizeram? A lei do primogênito. Apenas o filho mais velho ia herdar as coisas. Mas os outros, o que ia sobrar para eles? Iam ser nobres sem terras. Ou seja, eles tinham 2 opções para sobreviver, as 2 principais. Viravam cavaleiros, daí iam lá, lutar, fazer o quê? Proteção, ou iam ir para o celibato, ir para a igreja. Só que daí eles eram padres que não tinham a vocação, né? Às vezes não cumpriam o celibato, assim, tinha padre com filho.
mas era o jeito deles ter um teto e comida na mesa. Outra coisa que foi muito importante para o renascimento econômico foram as cruzadas, principalmente a primeira. O intuito da Igreja Católica com as cruzadas era retomar as terras da Palestina, as terras santas, estavam em poder dos infiéis, os muçulmanos. Só que daí, de todas as cruzadas, a única que foi bem sucedida foi essa. E não só pela conquista, que foi temporária, 200 anos depois os muçulmanos deram pau nos cristãos e pegaram de volta. Mas porque eles abriram as rotas comerciais do Oriente, e isso fomentou o comércio de novo. Só que daí o comércio ele tinha alguns entraves, por exemplo, o comerciante vinha do Oriente, ia vindo, vamos supor que aqui está o comerciante, e aqui vai ser onde são as feiras, que é uma reunião dos comerciantes e pessoal que presta serviço. Daqui até aqui ele passa 3, 4, 5 senhores feudais, cada um cobra um imposto diferente, tem risco de ser assaltado, era uma confusão, mas foi importante abrir essa rota. O norte da Itália se desenvolveu daí as cidades que já eram comerciantes, né, e cidades portuárias, como Veneza e Gênova, também a cidade de Pisa. Também a gente teve a Liga Hanseática, que reunia cerca de 100 cidades próximas dos mares Báltico e do Norte, além da cidade de Champagne, atualmente na região da França, que lá foi a precursora das feiras, né? As grandes feiras aconteciam lá. E isso o que fazia? Reunia muitos trabalhadores especializados, artesãos, sapateiro, ferreiro, tudo que necessitava uma estrutura de serviços. E o que aconteceu? Começaram eles a montar acampamento, literalmente começaram a cercar esses locais, que são os burgos, que são construções edificadas, né, onde ficam os trabalhadores, cercadas de muros para proteção e para controle também das fronteiras. Os moradores dos burgos, daí vem o termo burgueses. Por quê? Porque são os comerciantes. Agora, dinheiro circula. E o que começou a acontecer? Essas burgos começaram a virar verdadeiras cidades autônomas. Elas mesmas já começavam a se gerir, elas tinham autossuficiente, propriamente dito. A Igreja Católica, nesse sentido, ela dava uma regulada no cotidiano, na vida diária, nos costumes, o que para os comerciantes não era bom. Por isso que futuramente eles vão ser muito a favor do Martinho Lutero na Reforma Protestante. Por quê? Porque a Igreja Católica nessa época condenava a usura. O que era a usura? A cobrança de juros sobre empréstimos, dívidas e parará. A Igreja dizia que não era justo cobrar mais do que tu emprestou. Daí que surgem os banqueiros judeus. Os judeus não têm esse arrego. Chama no juros. Outro fator importante para o mal, mas acabou acarretando um bem, foi a peste negra. Uma peste violenta. Os burgos, a aglomeração de pessoas, não tinha condição sanitária. O que acontecia? A peste bubônica também chamada. Ele era transmitido pelos ratos, pulgas, carrapatos, que acabavam infectando as pessoas. O que acontecia? 1/3 da população da Europa morreu devido a essa peste negra. Lembra que há poucos minutos eu já falei que o crescimento populacional era um problema? Pois é, a peste negra resolveu esse problema. 1/3 da população europeia foi pro saco. Só que isso aí também acabou gerando mais problemas também, além das mortes. A gente morria e ficava nos apartamentos. Elas começaram a ter alguma preocupação com condições sanitárias e tudo mais. A Igreja Católica considerou a peste negra, que ganhou esse nome, como um castigo divino. E as condições de vida do pessoal lá dos burgos contribuía, porque o pessoal já não sobrava, né? Então o pessoal, quem tinha comida era da igreja, então a fome, a desnutrição contribuía para o organismo fraco das pessoas. Destruiu comunidades inteiras, muita gente, imagina, 1/3 da Europa. Diminuiu as atividades econômicas, então diminuiu a mão de obra. Só que o senhor feudal não queria mais liberar o servo depois de cumprir suas obrigações. O que gerou isso? Uma revolta.
A revolta dos Jaquires é um exemplo. Eu não sei se a pronúncia está certa, tá aqui por baixo. 1358, o que foi? Era a revolta dos João Ninguém, como tratavam os nobres. Os camponeses queimaram castelos, assassinaram nobres, só que foi brutalmente retalhado. Cerca de 20 mil camponeses foram mortos. Daí, nessa parte dos burgos, começa a surgir as corporações de ofício. O que é uma corporação de ofício? É um ajuntamento de trabalhadores especializados no mesmo local. Eles trabalham juntos, cada um na sua especialidade, formam guildas também, eles chamam assim. Para quê? Eles garantem monopólio de produção e monopólio de venda. Tu não é da minha guilda, tu não vai vender aqui, tá para fora daqui. E assim também eles conseguem lutar por melhores direitos e condições. Quem fazia parte da guilda geralmente eram os mestres, os aprendizes e os jornaleiros. Jornaleiros porque eles trabalhavam por jornada diária. Daí a gente chega numa parte muito importante, que é a que vai dar origem no final à criação dos estados nacionais. Como eu falei daquela parte, o mercador vem, passa por um feudo, passa por outro, passa por outro. E esses impostos, saques que aconteciam também encarecem muito os produtos, que as especiarias, que tão faladas especiarias que vêm do Oriente. E o que aconteceu? Os mercadores pensaram assim, poxa vida, não era melhor a gente pagar um só, quanto menos imposto melhor? Então, ocorreu uma espécie de financiamento dos senhores feudais. Eles catavam o mais forte naquela região, pagavam ele. O que acontecia? O senhor feudal ou conseguia adquirir o feudo de outro senhor feudal menor, ou, aumentando o seu exército pela força, tomava o feudo. Então, um só gerindo, começou a ter um nobre poderoso, a figura do rei começa a surgir de novo. Só que, como ele continua, os comerciantes continuam pagando o imposto, mas agora direcionado a uma pessoa só, não é pingando, o rei, novamente, consegue condições, faz estradas, o monopólio da violência, que eles chamam, o que é isso? A segurança, por exemplo, sabe que tem saques em determinados lugares, agora ele é o dever dele promover a segurança, afinal está pagando o imposto. Igual a gente, hoje em dia a gente paga nossos impostos nos produtos aqui no Brasil, era para garantir educação, infraestrutura, segurança, não tem, né? Mas é a obrigação. E foi assim, a figura de um senhor feudal muito poderoso começou a surgir os estados nacionais. Essa parte do Renascimento econômico e urbano fica por aqui. No próximo vídeo eu vou passar sobre o Renascimento cultural e artístico. Mas não esqueçam, entrem no blog, no canal, no Facebook, todas as mídias do Aula de História na Web 2.0. É bem bacana, dá uma força. Vamos divulgar a ideia. O conteúdo vai estar sempre disponível para vocês. Me ajuda a aprender mais um pouquinho, né? A gente nunca sabe o suficiente. Vocês ajudam precisando de um trabalho, alguma coisa está feito aí. Preciso de mais uma pesquisa, preciso de texto escrito no blog, tem tudo isso aí que eu falei, tá lá. Eu quero baixar o vídeo, vai lá no YouTube, dá uma visualização, dá um likezinho. Se não curtiu, não dá dislike, manda nos comentários, podia ter falado mais isso, faltou isso aqui. Quer uma sugestão? Curte a página lá no Facebook. E só um extrinho, eu não cansei o teclado aqui. Tem um canal de games também, se você curte gameplay de jogos antigos, se inscreve lá no canal, é bem bacaninha também. Em seguida eu posto vídeo lá também. Um abraço pessoal, e o próximo é Renascimento cultural e artístico.